gente, tudo bem com vocês? Voltando aí pra gente com a nossa última aula, em que eu falei pra vocês na aula passada aí da Lei de Racismo, que a gente vai trabalhar algumas atualizações legislativas aí que a gente teve, principalmente em 2023, mas eu não sei se eu trouxe alguma coisa de 2022, 2021, acho que até trouxe. Deixa eu ajustar aqui, pronto, vamos lá. Então, tentei trazer algumas atualizações legislativas, as bancas normalmente gostam, então não vou trabalhar todas as atualizações, aquelas que eu considerei mais relevantes e mais importantes nesse momento, tá? Eu sempre falo que a gente não pode ir para a prova desatualizado, tanto em relação aos julgados mais importantes, tanto em relação às mudanças aí nas legislações. Então, o que é importante? A mesma coisa que eu vou fazer aqui com vocês, que é pincelar, selecionar, destacar essas alterações legislativas que eu considero importante para a prova de vocês, eu quero que vocês façam isso com as demais matérias também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão ali de direito penal, eu tenho que abrir o Código Penal no site do Planalto, eu dou um Ctrl F, eu faço uma busca 2023, 2022, 2021, para que eu não vá para a prova desatualizado, porque, gente, passa batido. Por mais que a gente tente acompanhar tudo, às vezes passa batido. Mesma coisa no Código de Processo Penal, mesma coisa no Código Civil, mesma coisa na Constituição. A gente não consegue muitas vezes acompanhar essa quantidade de emendas constitucionais e passa batido mesmo, tá? Então, às vezes, uma lida rápida te garante uma questão na prova e a gente sabe que todo ponto conta, né? Então, vamos lá, eu vou tentar trazer aqui, destacar para vocês esses pontos mais importantes para que vocês utilizem também como revisão aí para sua véspera da sua prova. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aí as atualizações legislativas. Primeira atualização está no Código Eleitoral, no que diz respeito aos crimes eleitorais. Então, a gente teve algumas alterações que foram promovidas aí no Código Eleitoral, principalmente em relação à parte dos crimes, que faz uma relação aí de violência de gênero. Então, eu falei para vocês na aula de violência doméstica contra a mulher, que foi um tema que eu quis trazer para vocês, coisas que estivessem relacionadas à violência de gênero, porque eu acredito que esse tema, no geral, discriminação, vai ser um tema forte para a prova, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Então, todos os temas que envolvem a questão da discriminação de gênero, de raça, discriminação religiosa, a própria questão dos refugiados, né, que não necessariamente tem a ver com a discriminação diretamente, mas esses pontos são pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar para São Paulo agora em 2023. Então vamos lá, artigo 323 do Código Eleitoral, divulgar na propaganda eleitoral ou, deixei grifado isso aqui para vocês, ó, durante período de campanha eleitoral. Então aqui eu tenho não somente na propaganda eleitoral, mas a divulgação de fatos no período da campanha eleitoral. Então imagine que eu não estou na propaganda propriamente dita, mas que eu faço essa divulgação, por exemplo, no perfil pessoal de um político, tá? Então, durante o período da campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. O que a gente tem aqui? As fake news, né? Então, a gente vem aí de um processo eleitoral que foi reforçado aí por muitas fake news em todos os aspectos, federal, municipal, estadual, enfim, de todos os lados. Então, a gente teve essa necessidade de criminalizar aí a conduta, tá? Então, aqui a gente tem um artigo que criminaliza as fake news durante o período eleitoral. Então, não somente durante a propaganda eleitoral, mas que sejam divulgadas durante o período da campanha eleitoral, tá? A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma pena que, além de ser de detenção, eu tenho um delito de menor potencial ofensivo, né? Então eu tenho aí competência dos juizados, possibilidade de termo circunstanciado, né? Eu tenho a pena máxima aí de 1 ano, então eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Em que cabe aqui, inclusive, também suspensão condicional da pena, porque eu tenho uma pena mínima de 2 meses. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos, né? Então, não somente aquele que divulga, mas aquele que de toda forma participa aí desse processo de divulgação, de construção de uma fake news, tá? Então, aquele que produz, que oferece ou que vende um vídeo aí trazendo
essas fake news, tá? Figura majorada, causa de aumento. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio, televisão ou por meio da internet ou de rede social ou é transmitido em tempo real, são as lives, né? Então é a gente tentando aí atualizar a legislação e modernizar aí com os novos tempos. Segunda hipótese, aí sim, envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Tá? Então, olha só, eu tenho menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Eu tenho uma figura majorada aí desse crime aí da divulgação das fake news que estejam relacionadas a essas características. Eu falei pra você que esse tema era muito importante e vai estar interrelacionado aí às alterações promovidas aqui no Código Eleitoral, tá? Artigo 326b. Esse aqui especificamente da mulher, tá? Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, infelizmente, a gente tem casos aí relacionados a essa discriminação e menosprezo à condição de mulher dentro do ambiente partidário, dentro do ambiente tanto das candidatas quanto das detentoras de mandato eletivo já, né? Então, o Código Eleitoral vem tentando coibir esse tipo de conduta, tá? Aqui eu já tenho um crime mais grave, eu não tenho mais uma infração de menor potencial ofensivo, eu tenho uma infração de maior potencial ofensivo, né? Há quem diga de médio potencial ofensivo pela pena mínima ser de 1 ano. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui eu tenho uma pena que pode ter fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Eu tenho que fazer sempre esse estudo combinado com outras informações quando eu vejo um crime. Então, ainda que eu não lembre a pena, eu vou lembrar, poxa, eu vi que aquele crime lá, ele cabia fiança. Então, eu vou pensar numa situação em concreto, né? Eu tenho que imaginar essa situação em concreto para que eu pense nas possibilidades e eu consiga memorizar as informações. Figura majorada, parágrafo único, aumenta-se a pena de 1/3, apenas de 1/3, então lá eu tenho 1/3 até a metade no crime anterior, se o crime é cometido contra a mulher gestante, contra a mulher maior de 60 anos e contra a mulher com deficiência, tá? Então aqui eu tenho um crime que ele é próprio em relação ao sujeito passivo, por quê? Porque é a mulher candidata ou a mulher detentora de partido político. Gente, detentora de cargo eletivo, tá? Então eu tenho um crime próprio em relação ao sujeito passivo. E a figura majorada se essa mulher for gestante, maior de 60 anos ou se for uma mulher com deficiência, né? Vamos lá. Artigo 327 traz uma regra geral para os crimes contra a honra previstos lá no Código Eleitoral. As penas combinadas nos artigos 324, 325 e 326, que são as hipóteses de calúnia, difamação e injúria, tá? Previstas aí no Código Eleitoral. Aumentam-se de 1/3 até a metade se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aqui, ou seja, aqui eu tenho regras iguais aos do Código Penal, tá? E essas causas de aumento, tirando aqui tá grifada, eu já tinha antes da alteração da lei. Contra funcionário público em razão das suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, e aqui no inciso 4, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sua cor, raça ou etnia, tá? E 5, por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real, tá? Também alteração aí recente, viu? Mas aí fez o destaque aí em relação a essa questão da violência de gênero, ok? Então aqui, se for uma figura majorada, eu já não tenho mais a possibilidade de arbitramento de fiança pela autoridade policial, ok? Porque eu passo da pena máxima de 4 anos. Então o que é importante? Às vezes, num caso concreto, vai trazer uma situação de calúnia, difamação e injúria aí com esse quesito e você vai pensar em outra lei, porque você não vai lembrar que eu tenho essa figura específica do Código Eleitoral, tá? Então imagina que eu tenho uma injúria aí que é com menosprezo à condição de mulher negra. Aí eu vou pensar, poxa, eu vou pensar no quê? No racismo, na injúria racial, mas eu tenho que pensar também aqui nesse crime eleitoral para saber qual foi o dolo do agente, qual foi a circunstância, qual foi o ambiente, tá? É importante que a gente conheça essas figuras aqui.
Artigo 326A, dar causa à instauração de investigação policial. Eu tenho aqui uma espécie de denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com a finalidade eleitoral. Tá? Então, aqui com finalidade eleitoral. Então, eu tenho aí mais ou menos o texto legal que eu tenho no Código Penal em relação à denunciação caluniosa, mas com finalidade eleitoral. Mas aqui eu falo, ó, atribuição a alguém a prática de crime ou ato infracional, tá? Reclusão de 2 a 8 anos, infração de maior potencial ofensivo, não tem fiança pelo delegado de polícia nesse caso. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de sexta parte se o agente serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º, a pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Você lê isso aqui e pensa, eu já li isso em algum lugar. Leu mesmo, porque aqui é ipsiliteris o que está lá no Código Penal, tá? Parágrafo 3º, incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, se eu faço a divulgação daquela informação sabendo que a pessoa é inocente, ainda que não tenha sido eu quem deu causa aí a essa investigação, a esse processo, eu também respondo uma figura equiparada. Ok? Vamos lá. Tá, terminei aqui as atualizações dos crimes eleitorais e a gente vai falar agora sobre a atualização do Estatuto da OAB. Eu sei que é uma lei menos cobrada, mas é como eu falei para vocês, a gente não pode esperar compromisso da banca, né? Eu vou esperar que cobre somente o que é mais relevante, aquelas leis, aqueles crimes mais conhecidos. Então, como a gente não vai conseguir memorizar tudo, vamos nos atentar pelo menos às atualizações legislativas dessas leis que são menos cobradas nas provas, tá? E Estatuto da OAB. Olha só, aqui eu tô trazendo uma infração disciplinar. Ju, mas não vai cobrar. Vai cobrar a parte criminal. É o que se espera, né? Que se cobre a prática criminal. A gente espera isso aqui numa prova de OAB, mas não custa nada a gente saber que existe essa infração para que eu entenda também qual é o espírito da lei que promoveu as alterações no Estatuto da OAB. Olha só. Praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Vocês estão vendo como a questão da discriminação, o combate a todo tipo de discriminação está se espalhando aí por várias legislações? Por isso eu acredito na importância da cobrança, tá? Para os fins dessa lei, considera-se. E aí traz 3 conceitos que são importantes. Por quê? Porque esses conceitos, eles vão se relacionar também com a parte criminal. Então eu tenho assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Não vou ler para vocês, tá bom? Não acho que vá cobrar especificamente esses conceitos, embora possa, porque a previsão lá no seu edital é do Estatuto da OAB na íntegra. Eu não tenho seleção de artigos, tá? Mas dá para entender mais ou menos o que é cada um aqui, só para a gente ver essa parte da discriminação, para a gente saber quais são os quesitos. É tudo bem abrangente. Deficiência, raça, cor, sexo, procedência nacional, regional, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator. Além disso, eu tenho aqui um rol exemplificativo, né? Porque a regra geral é qualquer fator de discriminação, tá? Então aqui eu não tenho, por exemplo, orientação sexual, mas está abrangida aqui no outro fator, tá? Peraí, deixa eu... Pulei? Pronto. Lei de lavagem de capitais. Eu tenho uma alteração bem simples, tá? Vamos lá. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Eu tenho um acréscimo aqui nas causas de aumento. É uma alteração que foi promovida em toda a lei de lavagem de capitais falando sobre esses ativos virtuais, tá? As outras alterações são alterações de ordem mais técnica, conceitual, que eu não acredito na cobrança. Mas vale a pena você abrir aí a lei de lavagem, dar uma olhadinha nas atualizações, pelo menos uma passada de olho, com certeza vale a pena, tá?
Parágrafo 4º, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. Então, quando eu falo de ativo virtual, eu estou falando das moedas digitais, né? Desses ativos que eles não são encontrados fisicamente, mas que eles são transacionados no ambiente virtual e que muitas vezes acaba sendo mais difícil de você conseguir rastrear e por isso vai incidir numa causa de aumento, porque cria uma dificuldade de você conseguir aí do COAF até conseguir localizar, encontrar e perceber aí a lavagem desses ativos virtuais, tá? Então a lei trouxe várias alterações aí, principalmente de ordem técnica relativa aos ativos virtuais, e essa alteração aqui que é criminal eu achei importante trazer para vocês, ok? Lei de improbidade. A gente sabe que a gente teve a lei totalmente modificada aí no ano de 2021 e eu trouxe as alterações que eu considerei mais importantes aqui destacadas para vocês, tá? Então vamos lá. Alterações importantes de 2021. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos eu só vou ter com trânsito em julgado, tá? Posso ter um afastamento preventivo do agente? Posso. Durante a investigação aí, durante a instrução? Posso. Eu posso ter esse afastamento preventivo. O que é importante eu saber sobre esse afastamento preventivo? Que ele ocorre sem prejuízo da remuneração. Ou seja, eu tenho um afastamento para impedir que essa pessoa venha a cometer novos ilícitos ou se eu tenho razões de necessidade da instrução. Por algum motivo, me é essencial que essa pessoa esteja afastada das suas atividades. Mas, por ela ter um caráter preventivo, ela é sem prejuízo da remuneração, porque eu não tenho aí uma antecipação de culpa, tá? Então, a pessoa continua recebendo, embora ela esteja afastada das atividades. Qual é o prazo? 90 dias, possível mais uma prorrogação, tá? Então, aqui são as informações, gente, de forma muito concisa e muito mastigada, para você memorizar realmente só ali a informação chave. É assim que a gente precisa pensar sempre no material de revisão, tá? A aplicação das sanções previstas na lei independe de dano ao patrimônio público, exceto quando se tratar de ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. Tá, vamos entender. Então, eu tenho atos de improbidade que ferem aí os princípios, eu tenho os atos que geram enriquecimento ilícito e eu tenho os atos que geram prejuízo ao erário. Para que eu tenha a aplicação das sanções, nos casos de enriquecimento ilícito, e nos casos de violação a princípios, eu não preciso que tenha havido um dano ao erário, tá? Então, às vezes vai ter um enriquecimento ilícito sem gerar dano ao erário. Eu vou violar princípios da administração pública, mas eu não vou ter dano ao erário. Por que eu tenho essa exceção? Ah, mas no caso de ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, eu preciso ter. Lógico, porque aí faz parte da configuração do ato. Eu só tenho um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário se eu tiver prejuízo ao erário, né? Então aí é até uma coisa óbvia e lógica, não precisava nem a lei dizer, tá? Então, se tem prejuízo ao erário, se é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, lógico que vai ter dano. Mas nos outros casos, eu vou ter a aplicação das sanções independentemente de haver dano, tá? Então, o dano ao erário não é um elemento essencial para a configuração de um ato de improbidade administrativa, tá? E aqui também, ó, a aplicação das sanções independe da aprovação ou rejeição das contas. Então, mas essas contas foram aprovadas, eu tenho um parecer favorável de aprovação de contas. Isso não significa que eu não posso aplicar ou que eu não posso entender que houve de fato um ato de improbidade administrativa, tá? Vamos lá. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Vamos entender isso aqui com calma. Olha só. As sentenças civis e penais, elas vão produzir efeitos em relação à ação de improbidade, ou seja, eu vou ter uma comunicação aí dos argumentos dessas sentenças quando essas sentenças concluírem pela inexistência de conduta ou pela negativa de autoria. Então, o fato não aconteceu ou o fato aconteceu, mas não foi o João que praticou. Se eu tenho, por exemplo, uma sentença civil ou uma sentença penal que seja absolutória pela inexistência de provas, por exemplo, esse argumento não se comunica com a ação de improbidade. Eu posso continuar o trâmite da ação de improbidade e eu posso ter um resultado diferente.
Pode ser que naquele processo civil e naquele processo criminal eu não tenha encontrado provas suficientes, mas aqui na ação de improbidade eu encontrei. O que eu não posso é, por questões de segurança jurídica, em um processo dizer não foi o João e do outro processo dizer foi o João. Eu não posso num processo dizer, olha, esse fato não aconteceu e depois eu descobri que esse fato aconteceu. Então, quando eu tenho uma sentença que ela é absolutória por negativa de autoria ou então por inexistência do fato, essa decisão ela é categórica, ela é baseada em provas. Não é assim, o fato não aconteceu porque eu não consegui comprovar. Isso é insuficiência de provas, tá? É o fato não aconteceu porque eu tive provas suficientes para comprovar que o fato não aconteceu, tá? Então, quando eu tenho uma decisão categórica nesse sentido, eu me comunico com a ação de improbidade. Nos outros argumentos aqui, eu não me comunico. Mas olha só. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, a ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição. Então, vamos lá, recapitulando. Sentença civil e criminal, decidida somente em 1 grau, sem confirmação por decisão colegiada, tá? Então, uma decisão que foi pelo juiz aí de base, civil ou criminal, que tenha decidido pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria, comunica com a ação de improbidade. Beleza. Sentença civil ou criminal de juiz de base que tenha decidido, por exemplo, pela insuficiência de provas, não se comunica, não atrapalha o trâmite da ação de improbidade. Perfeito. Qual é a exceção? Se for uma sentença criminal confirmada por decisão colegiada. Então, eu tenho uma decisão aí de um juiz de base que se confirmou por uma decisão colegiada em grau de recurso de ofício, o que quer que seja, depender aí da lei que esteja regulando, tá? Então, eu tenho uma decisão criminal, civil não, criminal apenas, confirmada por decisão colegiada, todos os argumentos impedem o trâmite da ação de improbidade. É negativa de autoria, inexistência do fato ou insuficiência de provas. Então, se a gente pensar principalmente na insuficiência de provas, é civil, insuficiência de provas não se comunica de forma nenhuma com a ação de improbidade. É criminal, mas é do juiz de base, não se comunica com a ação de improbidade. É criminal e foi confirmada por decisão colegiada, aí sim se comunica e impede o trâmite da ação de improbidade, tá? Isso é o que vai estar no esquema de vocês. Atenção, a sentença não precisa ter transitado em julgada, mas apenas confirmada por decisão colegiada, tá? Então é diferente, eu posso ter outros graus de recurso, por exemplo, mas se ela já tiver sido confirmada por decisão colegiada, a partir daí eu já impeço o trâmite da ação de improbidade, tá? No caso da absolvição, a comunicação não se limita aos fundamentos de inexistência de conduta ou negativa de autoria, mas sim todos os fundamentos. Perfeito? Perfeito. O que eu tenho também como previsão na lei de improbidade? A comunicação das esferas. Então, aquilo que eu já paguei, né, de forma bem bruta falando, que eu já paguei no bojo de uma ação civil ou de uma ação criminal, eu vou abater aí da ação de improbidade, tá? Então, eu tenho a comunicação aí das minhas sanções. As sanções aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas. Então, em que pese eu tenha a independência das esferas aí, das áreas, né, das searas, as sanções elas devem ser compensadas. Deixa eu ver. Pronto, isso era o que eu queria trazer de lei de improbidade. Tem mais alteração? Tem, né? E não era nem aqui a parte criminal, né? Então, tem outras alterações que vocês vão ver muito mais em direito administrativo, mas quis destacar essas aqui para vocês, porque eu achei importante, principalmente porque faz uma relação aí com sentenças cíveis e criminais. Lei Geral do Esporte. Se você estava dormindo aí nos últimos tempos, o Estatuto do Torcedor foi integralmente revogado pela Lei Geral do Esporte. Gente, a Lei Geral do Esporte é uma lei enorme, imensa. No cenário ideal, você vai fazer o estudo completo da Lei Geral do Esporte, tá? No cenário ideal. Não tenho esse cenário ideal, você vai focar pelo menos nessa parte criminal aqui e vai ficar atento a esses pontos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Condutas punidas com detenção. Lá eu tenho condutas punidas com detenção e condutas punidas com reclusão. É importante que eu faça essa diferença? Infelizmente, sim, é importante. Não estou falando que é essencial, fundamental, mas é importante.
Condutas punidas com detenção. Atenção, nas figuras abaixo, somente se procede mediante representação da organização esportiva, tá? Então aqui eu tenho um crime que precisa de representação. Utilização indevida de símbolos oficiais. Conduta de reproduzir, imitar, falsificar ou modificar, tá? Aqui eu trouxe, gente, de uma forma realmente bem... palavras-chave, assim, só para você memorizar. Trouxe alguma coisa sobre utilização indevida de símbolos oficiais, eu já sei que é uma conduta punida com detenção, eu já sei que é uma ação penal pública condicionada à representação da organização esportiva, tá? É isso que eu preciso lembrar, porque não vai fugir disso na sua prova, porque a gente tem uma lei muito recente. Então, a cobrança aqui é eminentemente da letra da lei, tá? Então, eu preciso entender a ideia para eu bater o olho e identificar, tá? Eu já sei que se for alguma coisa relacionada à utilização indevida de símbolos, eu tenho um crime punido com detenção e que tem necessidade de representação, tá? O que é mais importante aqui é essa ideia de marketing de emboscada. Vamos lá. O marketing de emboscada já é um conceito que não foi trazido pela Lei Geral do Esporte, tá? Ele foi criminalizado agora pela Lei Geral do Esporte. Mas o marketing de emboscada, ele já era discutido, ele já era trabalhado antes como uma atitude antiética. Vamos entender o que é esse marketing de emboscada. Tem um outro nome, marketing de guerrilha também, tá? Não sei se eu coloquei aqui, mas também é chamado de marketing de guerrilha. Na lei está como marketing de emboscada, mas a doutrina pode trazer também como marketing de guerrilha, então pode estar na sua prova marketing de guerrilha. É a ideia de eu fazer a utilização de símbolos, de propagandas relacionadas aí a eventos esportivos, das quais eu não faço parte, eu não sou patrocinador, eu não sou um dos apoiadores, e eu pego carona nessa propaganda, eu pego carona nesse evento para divulgar os meus serviços, os meus bens, as minhas atividades, tá? E ela pode ocorrer de duas formas. Vamos ler o conceito que eu trouxe aqui para vocês. O marketing de emboscada é a conduta de pegar carona na divulgação oficial de eventos esportivos. Ocorre quando alguém finge ser um patrocinador oficial ou utiliza o espaço da divulgação oficial de eventos para, sem autorização, também fazer publicidade. E ele pode ocorrer de duas formas. Então, eu tenho marketing de emboscada por associação e eu tenho marketing de emboscada por intrusão. Qual é a diferença? Vamos ler o conceito e eu trago para vocês o exemplo, tá? Marketing de emboscada por associação. Quando uma empresa se associa a um símbolo, um elemento para benefício próprio, por exemplo, aí sim, tá? Vamos lá. Eu tenho um bar e eu quero que as pessoas venham assistir os jogos da Copa do Mundo no meu bar. Então, o que eu faço? Eu faço um flyer, eu faço, ainda que seja virtual, né? Uma postagem lá no Instagram do meu bar, utilizando os símbolos oficiais da Copa do Mundo e convidando as pessoas, olha, quem vier aqui assistir o jogo vai ganhar um chopp, a cada gol do Brasil, um outro chopp. Eu não posso fazer então esse tipo de propaganda? Posso. O que eu não posso é utilizar de símbolos oficiais da Copa do Mundo, fazendo com que o público acredite que eu sou um patrocinador, por exemplo, né? Em que eu sou um apoiador oficial ali daquele evento. Da Copa do Mundo, do Brasileirão, do Pan-Americano de vôlei, qualquer coisa. Vamos lá. Por exemplo, um bar não patrocinador e sem autorização divulga em suas mídias sociais um folder, convidando as pessoas para assistirem os jogos da Copa do Mundo em seu estabelecimento, utilizando na propaganda o símbolo oficial. Então, no marketing de emboscada por associação, eu me utilizo dos símbolos oficiais daquele evento esportivo para fazer propaganda do meu negócio. Tá? Então, eu utilizo dois símbolos oficiais. O que você precisa gravar e a informação mais importante é essa, que no marketing por associação, eu vou utilizar dos símbolos oficiais para me passar por um patrocinador. Então, é por associação porque eu quero me associar a essa marca. Eu quero me associar ao símbolo. Eu estou me associando ao evento como se oficial fosse, tá? Como se eu fosse um apoiador, um patrocinador oficial. Por isso, é por associação. E eu tenho a hipótese do marketing de emboscada por intrusão, quando uma marca se aproveita do local do evento para se promover sem ser patrocinador. Então, aqui por intrusão,
A minha emboscada não é utilizar os símbolos para fazer propaganda, mas é utilizar do espaço em que está ocorrendo o evento esportivo, ou que esse evento esportivo está sendo divulgado, onde está havendo a propaganda oficial desse evento esportivo. E eu me utilizo desse espaço para fazer a divulgação também do meu negócio. Por exemplo, fazer divulgação publicitária em carnavais de rua da prefeitura sem ser patrocinador do evento. Então imagina, tá rolando um evento aí, aqui eu botei de carnaval de rua, de evento esportivo, tá, gente? Carnaval não, de evento esportivo. Então vamos lá, tá tendo um campeonato aí na cidade, a prefeitura tá patrocinando e eu sei que ali tá um fuzuê, né? Tem um monte de gente. Eu aproveito desse espaço e começo a distribuir os meus folders e começo a fazer uma propaganda dentro desse espaço. Eu não posso utilizar desse espaço, que é um espaço fechado, que é um espaço que tem patrocinadores e que tem apoiadores e que pagaram para fazer propaganda nesse local. Então, quando eu patrocino um evento, é justamente em troca dessa propaganda. Olha, prefeitura, eu vou patrocinar esse campeonato de basquete aqui na sua cidade, mas eu quero poder utilizar daquele espaço onde vai estar acontecendo para fazer aí divulgação do meu negócio. Acontece muito, né? Então, vocês já viram, principalmente em jogos de tênis, em que normalmente tem a Häagen-Dazs gosta de fazer propaganda em eventos de tênis, né? Coisa de rico, a marca de sorvete cara. Então, faz a divulgação, utiliza do espaço para fazer a propaganda do seu evento. Pode um carrinho daqui bom se meter lá e começar a vender sorvete dentro desse evento que é privado sem ser um patrocinador? Não pode. Pode ficar lá fazendo propaganda, distribuindo folhetinho, cupom de desconto? Não, não pode, tá? Então, esse é o ponto, é eu me utilizar do espaço. Então eu estou como um intruso, por isso é por intrusão, tá? Porque eu vou me intrometer naquele espaço sem ser patrocinador para fazer a divulgação. Ficou claro para vocês a diferença entre associação e intrusão, né? Então eu preciso saber exatamente a diferença entre essas duas e entender o que é esse marketing de emboscada ou marketing de guerrilha. Perfeito. Deixa eu ver se eu... Aqui, passei... Pronto, vamos lá trazer mais alterações aqui agora sobre a lei Henri Borel. Aqui, gente, eu vou trazer algumas poucas alterações, mas é importante você saber que a lei Henri Borel, além de trazer previsões específicas que estão dentro do bojo da lei, também promoveu alterações importantes no ECA, no Código Penal, né? Então, por exemplo, eu tenho agora uma causa de aumento nova lá no crime de homicídio, então eu tenho algumas alterações no ECA, como, por exemplo, a impossibilidade da aplicação da Lei 9.099 em relação aos crimes praticados no ECA contra crianças e adolescentes. Então, eu tenho muitas similitudes aqui das alterações promovidas pela Lei Henri Borel com as da Lei Maria da Penha. Então, aqui eu preciso fazer um estudo combinado, tá? Quando você estiver fazendo a revisão e o estudo na sua casa, da Lei Henri Borel com a Lei Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha já tem mais tempo, então provavelmente tem muita coisa que já está solidificada na sua cabeça. Então você vai utilizar essa memória que você já tem para fazer a associação. E você vai pensar em destacar aquilo que a Lei Henri Borel trouxe de diferente em relação à Lei Maria da Penha, tá? Vamos lá. A Lei Henri Borel trouxe a ideia de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, tal qual a Lei Maria da Penha traz da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, os ambientes são os mesmos, tá? Então, ainda que não tenha coabitação, relações íntimas de afeto, né? Às vezes um tio de consideração. Então, aqui eu tenho violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos mesmos moldes, adaptados, logicamente, que eu tenho na Lei Maria da Penha, tá? Morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. Mesmos tipos de violência que eu tenho lá na Maria da Penha. Âmbito do domicílio ou da residência, âmbito da família, qualquer relação doméstica e familiar, ok? O que eu tenho de importante? Quando eu falo de atendimento pela autoridade policial, eu tenho algumas coisas aqui que são diferentes, um pouco diferentes, algumas são iguais, tá? Em relação à Lei Maria da Penha. Então, eu tenho a obrigação de encaminhar ao SUS e ao IML. Então, eu preciso encaminhar essa pessoa, isso acontece também na Maria da Penha, tá? Encaminhar essa vítima primeiro ao atendimento do Sistema Público de Saúde para receber o devido atendimento médico e ao IML para fazer o exame de corpo de delito quando for um crime que tiver deixado aí vestígios, ok?
encaminhar ao Conselho Tutelar. Aqui eu tenho diferente da Maria da Penha, tá? Então eu preciso fazer o encaminhamento ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de apoio que vai fazer muitas vezes o acompanhamento desse caso, o acompanhamento dessa família, vai pensar na possibilidade de retirar essa família, retirar essa criança e adolescente do seio da família, colocar numa família substituta. São decisões judiciais, mas muitas vezes subsidiadas pelo acompanhamento do Conselho Tutelar, tá? E fornecer transporte para um local seguro. Essas aqui são obrigações da autoridade policial, por isso que é importante a gente saber para sua prova. Então, é a autoridade policial que tem a obrigação de encaminhar ao Conselho Tutelar, de encaminhar para o SUS, para o ML e de possibilitar um transporte para um local seguro, como, por exemplo, um abrigo. Não necessariamente um abrigo, pode ser, por exemplo, a casa de um outro familiar, tá? Só para vocês entenderem, normalmente, como é que a gente faz na prática, né? Só por questões de curiosidade. Quando a gente recebe uma ocorrência que envolve vítima, criança ou adolescente dentro do seio da família, a nossa maior preocupação é essa. Essa criança tem segurança para retornar para essa família? Essa vítima, ela tem outros familiares que podem recebê-la? Normalmente, quem vai fazer essa análise é o Conselho Tutelar, porque não é a atribuição da Polícia Civil fazer essa análise, né, de saber para onde essa criança vai, qual é o local seguro nesse momento para essa criança ou adolescente. Então a gente aciona o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar normalmente acaba encontrando a família extensiva, um familiar a quem essa criança vai ser encaminhada, tá? Nesse momento. Ou se entender que não tem ninguém, não tem família, ou a gente não conseguiu contato com o Conselho Tutelar por algum motivo, a gente pode ir atrás de uma vaga de um abrigo e aí a gente tem que fornecer o transporte para esse abrigo, tá? Vamos lá. Afastamento do agressor do lar. Aqui, gente, vai seguir as mesmas regras lá da Lei Maria da Penha. Então, eu tenho a possibilidade do afastamento do agressor do lar pelo juiz imediatamente, né? Ou pela autoridade policial, quando o município não for sede de comarca e não tiver juiz no momento. E também pelo policial que atender a ocorrência se, além de não ser comarca e além de não ter juiz no momento, não tenha também o delegado, tá? E aí o policial pode tomar como uma medida urgente o afastamento desse agressor do lar. Qual é a diferença aqui? É que o pedido dessa medida, que na Lei Maria da Penha ela é adotada de ofício pela autoridade policial ou pelo policial, no caso de não haver autoridade policial, delegado de polícia ali no local, é a possibilidade do Conselho Tutelar representar pela medida. Então, eu estou fazendo a ocorrência, eu chamei o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência, conversar com essa família, conversar com essa criança, com esse adolescente. O Conselho Tutelar pode representar pelo afastamento imediato do agressor do lar, tá? Medidas protetivas de urgência. Tem basicamente as mesmas regras das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. O juiz decide em 24 horas, o delegado tem que encaminhar em 48 horas, o juiz pode determinar a apreensão imediata da arma de fogo. O que eu tenho de diferente aqui? Olha só, a protetiva, na Lei Henri Borel, pode ser deferida a requerimento do Ministério Público, do delegado de polícia, do Conselho Tutelar ou do responsável pela criança ou adolescente. Ju, não vi diferença aí tirando o Conselho Tutelar. Olha só. Na Lei Maria da Penha, o delegado de polícia não requisita medidas protetivas, não representa por medidas protetivas. A função do delegado e da delegada de polícia é simplesmente, tão somente, encaminhar o pedido de medidas protetivas feito pela vítima. Então, a vítima faz o pedido de medidas protetivas de urgência, tá? E aí, nós, delegados de polícia, encaminhamos ao judiciário. Aqui é diferente. Posso eu representar por essas medidas protetivas? Posso eu requerer essas medidas protetivas? Recebo a ocorrência, vítima, criança e adolescente, entendo que essa criança merece a proteção, merece as medidas, precisa das medidas protetivas de urgência. Eu faço uma representação e encaminho ao juiz. Essa representação pode ser feita por mim, pode ser feita pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar ou pelo responsável pela criança e pelo adolescente, tá? Por que é diferente aqui? Porque se a mulher adulta que está aí consciente dos seus direitos não quer as medidas protetivas de urgência, como por exemplo, ela não quer se afastar ali do agressor, não posso eu decidir por ela, embora
possa o delegado realizar a prisão em flagrante independentemente aí da vontade da vítima nos casos de crimes que envolvam violência física. Mas eu não posso exigir medidas protetivas de urgência, por exemplo, de interromper o contato com os seus outros familiares, tá? E outras medidas protetivas de urgência. Mas aqui eu tô falando de criança e adolescente que tá sendo vítima dentro do seio familiar. Então, muitas vezes, quem poderia representar pelas medidas protetivas de urgência é o próprio agressor. E é por isso que, nesse caso, pode o delegado de polícia representar, pode o conselho tutelar representar. Pode o responsável pela criança ou adolescente também? Pode, né? Porque pode ser aí a mãe e o pai e a mãe, a avó e o tio, ok? Um sendo o agressor e o outro sendo um responsável que vai representar pelas medidas, ok? Vamos em frente. O responsável legal pela criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, lógico, gente, não precisava nem estar na lei, mas ainda assim eu vou dizer para vocês, desde que não seja o autor das agressões, deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público, aqui como na Lei Maria da Penha, tá? Medidas específicas da Lei Henri Borel. No caso da impossibilidade de afastamento do lar, do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colocação em família substituta, tá? Realização da matrícula da criança ou do adolescente. Olha só, eu também tenho medidas assim lá na Lei Maria da Penha. Então volta lá na aula de Lei Maria da Penha que eu destaquei esses pontos aqui, tá? Em relação à matrícula dos filhos. Então eu vou ter essa possibilidade de matrícula dos filhos perto de casa, tanto quando os próprios filhos são as vítimas, tanto quando a mulher é vítima, tá? Realização da matrícula da criança ou do adolescente, aqui da própria vítima, em instituição de educação mais próxima do seu domicílio ou do local de trabalho do seu responsável legal, ou sua transferência para a instituição congênere, independentemente da existência de vaga, tá? Aqui é a fórmula que você não pode esquecer, porque na prova passa batido, mete 5 alternativas lá, enorme, com um monte de texto, e você não vê lá e fala assim, dependente da existência de vaga. Então, você passa batido. Então, você precisa ter o alerta antes. Espera aí, eu me lembro que eu vi alguma coisa em relação à vaga. O que que tá falando aqui, tá? Senão a gente não consegue prestar atenção. Perfeito. Outra previsão da Lei Henri Borel que é importante, da proteção ao noticiante ou denunciante de violência doméstica e familiar. Artigo 23, olha só, eu tenho mecanismos dentro da Lei Henri Borel que vai incentivar a denúncia e que vai, portanto, garantir uma proteção ao denunciante. A gente tem muita dificuldade, né, de encontrar denúncias quando a violência ocorre dentro do seio familiar, porque a gente ainda tem a falsa percepção de que isso é uma decisão da família, que a gente não pode se intrometer. Gente, decisão da família é se vai dar chupeta, mamadeira, se vai botar na escola pública ou privada, se vai dar tela, se não vai dar tela, né? Se vai pintar o quarto de azul ou de rosa. Se vai violentar a criança ou adolescente, ainda que não seja violência física, seja uma violência psíquica, seja uma violência moral, patrimonial, sexual, é lógico que isso não é uma decisão da família e que todo mundo tem que se intrometer. Mas aí a lei cria mecanismos para incentivar essas denúncias. Artigo 23. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente. Aqui, gente, qualquer um deles, não precisa ser todos, tá? Pelo amor de Deus. Ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é o Disque 100, que a gente conhece como Disque 100, Conselho Tutelar ou Autoridade Policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis. Então, cabe àquela pessoa que tomou ciência da prática criminosa fazer a denúncia a qualquer um desses canais, tá? Parágrafo 2º. O noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitará a sua presença, designando data e hora para audiência especial com esse fim. Olha só, imagina. Tô aqui na minha casa, começo a escutar que o vizinho tá batendo, xingando, ofendendo os filhos, né? Poxa, eu ligo pro Disque 100 e falo assim, olha,
eu tô percebendo aqui uma situação, mas eu não me sinto confortável de dar essas informações aqui. Eu quero dar essas informações diretamente para o juiz. Eu quero dar essas informações diretamente ao delegado, ao conselho tutelar. Então, o Disque 100 vai repassar as informações ao órgão competente que o denunciante informou ter o interesse de revelar as informações. E esse denunciante vai ser aí convidado a comparecer no local para prestar as declarações da forma que ele escolheu e que ele se sentiu mais seguro, tá? Parágrafo 3º, o noticiante ou denunciante poderá condicionar a revelação de informações de que tenha conhecimento à execução das medidas de proteção necessárias para assegurar a sua integridade física e psicológica, e caberá à autoridade competente requerer e deferir a adoção das medidas necessárias. Olha, eu tenho informações para dar aqui sobre o meu vizinho ou sobre uma situação que eu não quero revelar, mas eu preciso que garantam a minha segurança aí de alguma forma. Ele pode condicionar? Pode condicionar. Ele pode guardar essas informações até que ele se sinta seguro para fornecê-las. Parágrafo 8º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, olha, eu descobri ali o que o vizinho estava fazendo, me intrometi, corri na delegacia, mas o cara tá ameaçando me matar, eu vou contar tudo, tô contando tudo, eu tenho aqui vídeo, mas eu preciso de uma medida agora para assegurar a minha segurança. O juiz competente, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará que o noticiante ou denunciante seja colocado provisoriamente sob a proteção de órgão da segurança pública. Poxa, polícia militar fica ali na porta da casa dele, né? Vai encontrar uma medida até que o Conselho Deliberativo decida sobre a sua inclusão no programa de proteção. Qual é esse programa de proteção? O mesmo programa de proteção de vítimas e testemunhas, tá? Que eu tenho lá a Lei de Proteção a Testemunhas e Vítimas, ok? Esse é o sistema de proteção. Mas eu tenho todo um trâmite para incluir essa pessoa no sistema de proteção, mas eu tenho essa medida emergencial de colocar esse denunciante sob a proteção de órgãos da segurança pública quando eu entender que é urgente, que a ameaça é iminente e que as informações por ele trazidas têm aí uma robustez. Perfeito? Crimes da Lei Henri Borel. Crimes punidos com detenção. Eu tenho o quê? Descumprimento de medida protetiva de urgência. Gente, aqui é igualzinho na Lei Maria da Penha, tá? Mesma pena, a configuração do crime independe de competência civil ou criminal e o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Mesma coisa, tá? Outro crime aqui que é deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel ou degradante ou formas de violência ou educação, correção, disciplina, ou seja, eu falei que lá no começo da lei diz que é obrigação, eu tenho o dever de denunciar. Então, qual é a sanção? É esse crime aqui do artigo 26, tá? Detenção de 6 meses a 3 anos, eu tenho uma infração de médio potencial ofensivo, delegado de polícia pode arbitrar fiança. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal ou natureza grave e triplicada se resulta morte. Então, se eu deixei de denunciar e aconteceu a morte da vítima ou a lesão corporal grave da vítima, criança ou adolescente, o meu fato de não ter denunciado torna-se ainda mais grave e a minha pena é aumentada, tá? Parágrafo 2º. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até o 3º grau. Isso aqui tem que decorar. Como você vai fazer eu não sei, mas tem que decorar. Responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Então, por quê? Porque normalmente, se eu sou mãe, eu sou tio, eu tenho mais obrigação ainda de denunciar, tá? Então, é uma forma de incentivar mais ainda que dentro da família eu denuncie a agressão que está sendo sofrida. Aqui, gente, lógico, né? O caso, a lei veio por conta do caso do menino Henri Borel. Por isso que você vai perceber que as alterações legislativas são todas correlacionadas ao caso, né? Então, um crime praticado no seio familiar, em que o familiar acabou deixando acontecer, a mãe deixou o padrasto levar o menino a óbito aí com a violência, não denunciou, não fez nada, não tomou nenhuma providência, tá? Vamos lá, deixa eu só me despedir de vocês aqui e falar uma coisa importante aí só em relação à Lei Henri Borel. Gente, se perguntar na sua prova qual foi o dia aí escolhido para ser o combate à violência contra a criança e adolescente, é dia 3 de maio, tá? Vai que cai, gente, me deu esse insight aqui, é 3 de maio, que é o aniversário, o dia de nascimento do menino Henri Borel, tá? Ele morreu no dia 8 de março, né? A gente já tem aí o Dia Internacional da Mulher, então criou-se aí esse dia de combate como o dia de nascimento dele, dia 3 de maio, tá? Espero que essa aula tenha sido útil, tentei trazer atualizações
legislativas importantes. Espero que você se dê muito bem na sua prova. E se as minhas aulas te ajudaram de alguma forma, depois você me conta. Boa prova para você!